Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia e também bom dia. Eu penso que estará a funcionar bem a internet neste momento. Todos os dias de manhã está bem e depois falha o dia todo. E, portanto, nós pedimos desculpa por isso, mas neste momento há algumas pessoas a acompanhar-nos. E, portanto, muito obrigado por estarem connosco e esperemos resolver o mais breve possível esse problema da internet. Certamente estão à espera que nós paguemos mais, que aumentemos a força. E, portanto, no princípio não sabíamos o que era, não sabíamos bem o que era, andámos muito tempo sem saber. Agora, neste momento, parece que já sabemos bem qual é a razão por que isto acontece, mas esperemos que durante esta Eucaristia a transmissão esteja sempre bem, como no domingo passado. A missa em português esteve bem, mas depois a missa em inglês já não funcionou absolutamente nada. Saudamos todos aqueles que estão em casa e saudamos também a vós, neste terceiro domingo do tempo pascal, o tempo do Divino Espírito Santo. Hoje seria um dia de coroações, na devoção do Divino Espírito Santo. Não o podemos fazer porque estamos em pandemia, mas lembramos a toda esta linda tradição, todo este gesto de fé e devoção ao Espírito Santo, porque o tempo da Páscoa é o tempo do Divino Espírito Santo. E celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja que foi criada a partir do sonho, da vontade, da união, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E para melhor celebrar esta Eucaristia, tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho uníssono, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Exulte sempre o vosso povo, Senhor, com a renovada juventude da alma, de modo que, alegrando-se agora, por se ver restituída à glória da adoção divina, aguarde o dia da ressurreição na esperança da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro disse ao povo: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, e vós entregastes e negastes na presença de Pilatos, estando ele resolvido a soltá-lo. Negastes o santo e o justo, e pediste a libertação do assassino. Matastes o autor da vida, mas Deus ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Agora, irmãos, eu sei que agistes por ignorância, como também os vossos chefes. Foi assim que Deus cumpriu o que de antemão tinha anunciado, pela boca de todos os profetas, que o seu Messias havia de padecer. Portanto, arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, os discípulos de Emaús contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Enquanto diziam isto, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Espantados e cheios de medo, julgavam ver um espírito. Disse-lhes Jesus: por que estáis perturbados?
e porque se levantam esses pensamentos nos vossos corações. Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai-me, vede, o Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E como eles, na sua alegria e admiração, não queriam ainda acreditar, perguntou-lhes: tendes aí alguma coisa para comer? Deram-lhe uma posta de peixe assado, que ele tomou e começou a comer diante deles. Depois disse-lhes: foram estas as palavras que vos dirigi, quando ainda estava convosco. Tem de se cumprir tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes então o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito que o Messias havia de sofrer, de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que havia de ser pregado em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de todas estas coisas. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, permitam-me que eu comece as minhas palavras por dizer o nome dos nossos irmãos que pertenceram à nossa comunidade nestes 40 anos de história, porque fomos inaugurados em 1980, em maio de 1980, e a partir daí o nome dos irmãos que partiram nesta semana de 12 a 18 de abril. Em 1992, Evelina da Costa. Em 1993, José Júnior Carvalho. Em 1997, Maria do Rosário Cordeiro Grilo. Em 1998, Albina Clementina. Em 2004, Nuno de Mel Lindo. 2010, Mariano Couto Carquês. 2015, Maria do Santo Cristo Cabral. E também menciono o nome dos nossos irmãos Vitoriano Ponte e Gilberto Cabral e família. No Evangelho de hoje, que nós acabamos de ouvir, tirado de São Lucas, de São Lucas 24, capítulo 35, 48, Jesus aparece e a primeira coisa que disse aos seus apóstolos foi: a paz esteja convosco. E que paz é esta? É a paz de Deus. Ele trazia a paz de Deus. E não era uma paz qualquer, não era o silêncio das armas, é muito mais que isso. É a paz do alto, a paz do céu. Na Igreja, ao longo de todos os tempos, e nós, por exemplo, hoje celebramos, como sabemos, ao domingo não se celebram os santos, porque é a liturgia da ressurreição do Senhor, do grande acontecimento da vida da Igreja, de nós católicos, não se celebram os santos, e por isso nós não... Mas Santo Apolónio, que era senador em Roma, que tinha acesso àquilo que hoje seria o Parlamento, foi acusado por um escravo que era cristão. E ele fez uma tese, um escrito, no qual poucos mártires têm esse escrito. Ele fez um escrito para se defender diante do Parlamento, ou do Senado, como se dizia na altura. E a sua firmeza, o acreditar em Cristo ressuscitado. É isto que acompanha a história da salvação da Igreja. E nós hoje
somos chamados a dar testemunho deste Cristo ressuscitado. Mas às vezes há erros ao longo dos tempos. E eu já ouvi tantas vezes, foi um espírito. É um espírito que apareceu aos apóstolos. Ou és fiel ao Evangelho, ou não és. Jesus disse aos apóstolos: põe aqui a tua mão. O espírito não tem ossos nem tem carne. Temos aí alguma coisa para comer? A ressurreição é outra coisa diferente. E é este o testemunho que os apóstolos anunciam e que nós temos que anunciar. Claro que temos dúvidas, claro que temos uma fé frágil, claro que aceitamos ou não aceitamos este testemunho dos apóstolos. E na primeira leitura, o tempo da Páscoa é todo um tempo de actos em que se leiam os actos dos apóstolos, as ações dos apóstolos, as ações da igreja iniciante. E nos actos dos apóstolos, Pedro, sobretudo Pedro, levanta-se, não podemos calar, não podemos fazer silêncio. Temos que anunciar aquilo que vimos, aquilo que experimentamos. E é esta a fé da igreja. Tanta vez que na história se mandou calar os cristãos, tanta vez que na história se mandou calar os católicos, e umas vezes com esta estratégia, outras vezes com aquela. E no nosso tempo também está aí implantado o silêncio, uma atitude de mandar calar. Está aí implantado um sistema de mandar calar. Eu, por exemplo, angustia-me que se mande calar, por exemplo, cristãos que vêm de Cuba, cristãos que vêm da Venezuela, que sofreram tanto, por causa de ideais, que não sabem que estão certos, ou que não deram certo em lado nenhum, mandar calar cristãos e gente que veio de Cuba, que sofreu tanto, que iam morrendo a atravessar o mar, ou vieram da Venezuela. Como é que se manda calar? E nós, cristãos, temos que nos ir preparando para este silêncio, para esta atitude. Mas hoje, a palavra de Deus deste domingo recorda-nos um facto histórico tremendo, ao mesmo tempo que misterioso e doloroso, que é este: os judeus, povo que esperou no Antigo Testamento pelo Messias, quando ele veio, não o acolheu. Não acolheram o Messias. E ainda estão hoje à espera. Há dias vi um vídeo de alguém também aqui do Ocidente a dizer que agora que apareceu o Messias em Israel. E lá os judeus mais ortodoxos, atrás de um rapaz de 30 anos, que não sabemos bem nem o que ele pensa, nem o que é que... Mas já foi tantas vezes. E este acontecimento doloroso, não aceitarem Jesus Cristo como o Messias, continua até os nossos dias. E Pedro disse-lhes na cara: vós não aceitaste o Messias. Não teve medo, sabendo aquilo que lhe ia acontecido a Jesus e sabendo aquilo que lhe ia acontecer a ele próprio. Tudo terminou num desastre, disse Pedro. Vós rejeitaste o santo e o justo, vós mataste o autor da vida, vós entregaste e o rejeitaste diante de Pilatos. Nós vivemos num tempo em que, quando dizemos ou defendemos uma ideia, olhamos para todos os lados a ver se a maioria está, se nós estamos do lado da maioria. A verdade pode a uma ou outra vez estar do lado da maioria, mas raramente esteve do lado da maioria. Portanto, e esta coragem dos apóstolos nós temos que admirar. O povo do Antigo Testamento não foi capaz de reconhecer o Messias, que lhe foi enviado e entregou a Pilatos, que o mandou crucificar. Mas não culpemos os judeus, porque há tanta gente batizada, tanta gente que se foi batizada e que é exteriormente cristão,
mas no seu coração não tem nada do cristianismo. E nós não podemos culpar os judeus, porque nós vivemos num tempo de rejeição dos próprios cristãos, da verdade de Jesus Cristo. Eu ouço muitas vezes as pessoas a dizer: sei lá, coisas com a igreja. Nós temos que ser modernos, nós temos que ir com o mundo, nós temos que aceitar as propostas do mundo. E, portanto, o ser cristão é uma coisa, convém socialmente, mas o meu coração está longe. Eu sou uma pessoa moderna. E essa é a nossa atitude. Portanto, a rejeição de Cristo, a rejeição de Jesus Cristo como Messias, é uma rejeição muito atual no nosso tempo. Na palavra do Senhor diz: eu sei que agistes por ignorância, assim como os vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Apesar do mal, apesar dos erros, Deus serviu-se desses erros para cumprir a promessa, para nos dizer, através do pior da nossa condição, que o caminho é para a glória e para a salvação. Que mistério que nós vivemos! A rejeição dos judeus, a rejeição atual de muitos cristãos, que estão muito preocupados de estar do lado da maioria, do socialmente correto, daquilo que convém dizer em cada tempo. Apesar disso tudo, e esse tempo termina com a cruz de Cristo, continuamos a crucificar Jesus, mas é através da cruz que Deus cumpre a sua promessa. E nós temos que parar para pensar nisto. É pela nossa traição, é pela traição daqueles que condenaram Jesus, que Deus cumpre a sua promessa. O Senhor ressuscitado afirma a mesma coisa no Evangelho de hoje. Assim está escrito: Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e o seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. É através da cruz, é através da rejeição dos homens, é através da maldade do coração dos homens que Deus nos liberta. Nós vivemos um tempo de pandemia, e este tempo é de medo, muito medo. E uma das coisas que eu tenho bastante medo pessoalmente, e agora falo como pessoa, é que não ouço ninguém falar como é que se viveram as outras pandemias no passado. Como é que os homens daquele tempo, e portanto uma das pandemias não está muito longe de nós, foi há 100 anos, a pneumónica, o São Francisco Marto, Fátima e Santa Jacinta Marto morreram de pneumónica. E Lúcia escreveu um documento, escreveu as memórias a dizer, pronto, essas memórias estão naquele livrinho que a Lúcia escreveu, a falar de como é que a sua família viveu a pneumónica. E hoje nós temos que contar com uma coisa: esta pandemia é talvez a primeira da história em que queremos ultrapassar sem Deus. Isto é uma novidade. Esta é talvez a primeira pandemia que queremos passá-la sem Deus, confiando não sabemos bem no quê. Parece que eu não sei, mas olhamos para tudo e é angustiante, e temos que nos colocar de joelhos e rezar. Esta parece, não vivemos as outras, mas esta pandemia parece que a queremos ultrapassar sem Deus. Não queremos cá Deus, não precisamos de Deus. Esta arrogância, este crucificar Cristo,
E Cristo veio para nos libertar das situações de fragilidade, de pecado e de morte. E a minha angustia-me, preocupa-me, porque as páginas da história estão escritas. Não é preciso nada. É abrir a história e ver, investigar. E eu não vejo ninguém. Podemos ultrapassar, mas Deus que se mantenha lá na cabeça, na ideia daqueles que acreditam e os outros, e pronto. E isto mete medo, isto mete muito medo, porque por todo lado vemos umas entrelinhas, e as entrelinhas dos homens são perigosas. Deus fala na cara, Deus fala a sua verdade. Os homens têm umas entrelinhas, são escritos, letra muito pequenina, e é isso que nós temos que aprender a ver. O Evangelho de hoje e as leituras de hoje falam-nos do amor de Deus. Deus enviou o seu Filho para nos amar. É uma grande graça. E há 3 atitudes que nós podemos tomar, que as leituras de hoje nos convidam. A primeira é acreditar em Jesus, que foi enviado pelo Pai, que por nós morreu e ressuscitou. Diz o Senhor: convertei-vos para que os vossos pecados sejam perdoados. Quem crer em Jesus, quem diante dele reconhecer-se pecador e o acolher como Salvador e nele colocar a vida, nele encontrará o perdão que vem da cruz e ressurreição. Portanto, a primeira atitude que nos convida hoje as leituras, a liturgia de hoje, é acreditar em Jesus como enviado do Pai. E já acreditamos. A segunda atitude é viver a palavra do Senhor, para saber se o conhecemos. Vejamos se guardamos os seus mandamentos. Naquele que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. A fé não é um sentimento nem uma teoria. A nossa fé em Jesus morto e ressuscitado deve levar a um compromisso sério e radical com o Senhor na nossa vida concreta. A fé não é uma teoria. A fé não é uma debilidade. A fé dá sentido à vida. Quem não guarda os mandamentos não crê. Quem não é coerente com os mandamentos não pode gritar bem alto que acredita, não acredita. É falsidade. É fingimento. É olhar para o lado para não ficar mal na fotografia da maioria. Andamos preocupados de pertencer às maiorias. O católico não pode andar preocupado de pertencer às maiorias. A terceira atitude é testemunhar Jesus ressuscitado. Vós mataste o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Disso nós somos testemunhas. E Jesus diz: vós sereis testemunhas de tudo isso. Nós conhecemos Jesus de um modo teórico. Nós o experimentamos na palavra, na força da sua palavra e na graça dos seus sacramentos, sobretudo na participação da Eucaristia. Jesus, para nós, não é um fantasma, porque estáis preocupados e tendes dúvidas no coração. Vede as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo. Sim, meus caros, quantas vezes trocamos Jesus, sentimos-lo vivo, caminhando conosco. Tenhamos então a coragem de acreditar nele, de nele viver e dar testemunho onde quer que estejamos e onde quer que vivamos. Não tenhamos vergonha de Jesus Cristo. Não tenhamos medo de Deus, do caminho de Deus. O caminho de Deus é a liberdade, o caminho de Deus é a plenitude,
o caminho de Deus é a realização pessoal. O mundo diz-nos o contrário. Mas o mundo, já temos muitas experiências onde terminou essa arrogância toda. Onde é que termina a arrogância do mundo? Então, que se hoje façamos diante do Cristo ressuscitado, do testemunho dos apóstolos, do testemunho dos santos, perguntemos se acreditamos em Deus, se vivemos a sua palavra e se temos coragem de dar testemunho dele no mundo. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, e no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professa o batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vida no mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos, a Cristo ressuscitado que intercede pelos pecadores junto do Pai, peçamos para que os seus fiéis sejam testemunhas do perdão, dizendo com alegria: Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Pelos que encontram Jesus Cristo nas Escrituras, pelos que o recebem ao partir do pão, e por aqueles a quem Ele perdoa os pecados, oremos ao Senhor. Pelos que trabalham pela paz e pela justiça, pelos que exercem grandes responsabilidades, e pelos povos do mundo inteiro e seus governos, oremos ao Senhor. Pelas vítimas das injustiças deste mundo, pelos inocentes perseguidos e condenados, e por aqueles de quem Jesus se fez igual, oremos ao Senhor. Pelos que não creem na ressurreição de Jesus, pelos que, por vergonha, negam o santo e o justo, e pelos que agem contra ele por ignorância, oremos ao Senhor. Por todos nós aqui presentes neste dia, pelos que celebraram conosco a Santa Páscoa e pelos que esperam celebrá-la na glória eterna, oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, amigo dos homens, que pela vossa cruz e ressurreição cumpriste o que dizem as Escrituras, fazei de nós testemunhas audazes da palavra, no mundo onde nos enviais a trabalhar, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira, que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa. Vós que lhes deste tão grande felicidade, fazei-a tomar parte na alegria eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele se oferece continuamente por nós e nos defende com a sua intercessão. Foi imolado sobre a cruz, mas não morrerá jamais. Foi morto, mas agora vive para sempre. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz: Santo, 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 o Senhor Deus do universo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitirdes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal
e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos que pertenceram à nossa comunidade, às nossas famílias, partiram neste ano de pandemia. Todos aqueles que queremos lembrar, cujos nomes pronunciamos, e que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tem misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor seja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Só para dizer que a partir de amanhã, pelas novas regras, portanto, nós só podemos cumprir, não é? As novas regras são 10 pessoas na igreja. Portanto, pedimos a vossa compreensão. A partir de amanhã, segunda-feira, só 10 pessoas. Nós temos todos os dias missa e vamos procurar fazer as transmissões, portanto, tanto a oração da manhã, como a missa, como o terço. Penso que agora que já sabemos mais ou menos o que é as dificuldades, e pedimos compreensão a quem está em casa. Portanto, esta semana foi toda uma semana que não pudemos fazer os diretos, mas vamos continuar e, sobretudo, rezar, estarmos perto de Deus. O mundo convida-nos noutra direção, mas nós sabemos em quem acreditamos, como diz São Pedro, como diz os apóstolos nos Atos dos Apóstolos. O mundo tem o seu critério, mas nós sabemos aquilo que vimos, sabemos aquilo que recebemos, o testemunho que recebemos, e é nisso que acreditamos. E que esta pandemia não aproveitemos para não nos afastarmos de Deus, porque as propostas nós tanto não sabemos, como nunca se soube. Em nenhuma pandemia da história nunca ninguém soube nada. Foi a graça a Deus que foi tentando ajudar a resolver. Claro que agora há para aí muitas atitudes, mas nós sabemos em quem acreditamos. Nós sabemos o que vimos e ouvimos. E é este testemunho dos apóstolos que nós continuamos a falar. Claro, e colocar-nos nas mãos de Deus. Mas e rezar, em todo o lado se vê dramas, não só de saúde, mas de dramas de perca de emprego, pais que não têm comida para os filhos. Nós talvez estejamos numa encruzilhada muito grande e não atiremos pedras para o lado. Todos temos culpa. Não queremos ver. Nós não queremos ver. E são sobretudo os pobres, porque a seguir virá outra grande crise. Se resolvermos esta, está aí outra grande crise e que ninguém fala. E gente aflita, famílias aflitas. Nós podemos viver isolados. Aqui é muito fácil, e durante este ano cumprimos tudo, e eu faço questão nestas horas mais restrições da Câmara mostrar à Igreja quantas pessoas tem, para que não haja ninguém fora que se atreva a fazer pecados imaginando que nós estamos a infringir a lei. Portanto, se reparares no vídeo, antes virei as câmaras para saberem quantas pessoas havia. E todos os domingos farei isto, enquanto ela funcionar, que ela também já tem uns tempos de funcionamento, qualquer dia. Mas nós temos que, sobretudo, colocar-nos nas mãos de Deus. E só nas mãos de Deus. Dizia o povo antigamente, os nossos velhos, aqueles que já lá vão, quando um cego conduz outro cego, sabemos onde vai parar. Quando um cego, e neste momento estamos numa situação de cegueira completa. E é isto com humildade, reconhecer com humildade. Então que o Senhor nos anime e nos dê força, e que o testemunho de São Pedro não podemos calar, não podemos não falar daquilo que vimos, naquilo que testemunhamos, que foi a ressurreição de Cristo. A morte não vence. Portanto, vamos continuar com as transmissões, sempre com a missa em português e inglês agora a seguir, e toda a semana, todo o tempo, várias oração da manhã, o terço e a missa. Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo e fazei chegar à gloriosa ressurreição da carne aqueles que renovaste com os sacramentos da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos bom domingo e boa semana. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Ta